Olá, olá, boa tarde, gente. Vamos entrando, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos a mais um programa Sexo, Amor e Família. Flávia, Isabelle, Renan, Luísa, Lívia, João Lucas, entrem. Vamos entrando, gente, fiquem à vontade. Silvinha, vamos entrando, gente, vamos entrando. Malu, Jefferson, Camila, sejam todos bem-vindos, gente. Então hoje a gente vai falar sobre castidade, sobre o amor vivido na castidade, né? Bom, vou iniciar logo, não vou esperar mais muito não, porque depois esse vídeo vai pro IGTV, senão eu fico enrolando demais aqui enquanto a galera entra. Então vamos lá. Primeira coisa, esse programa, gente, ele não serve como um chamado. Não tô aqui para chamar ninguém a viver a castidade. Por quê? O chamado para viver, quem sou eu, né? Quem sou eu? O chamado para viver a castidade é um chamado que vem do alto, certo? Do alto. Bom, outra coisa importante para quem vai assistir essa live ou para quem vai assistir a esse vídeo depois no IGTV. Gente, falar sobre castidade, falar sobre este tema é bastante delicado. Então, assim, cuidado depois de assistir essa live, ou se você estuda, ou se você vive a castidade. Tem algumas pessoas que me relataram, inclusive depois eu vou ter que fazer uma outra live só para comentar sobre esses relatos que eu recebo de pessoas que vivem a castidade. Mas se você vive, ou então se você vai estar estudando um pouco mais sobre o assunto, cuidado com quem você fala sobre isso, tá? E como você fala sobre isso. Vamos supor, Mariazinha entra aqui nessa live agora, começa a assistir. Mariazinha gostou do tema, achou interessante. Mariazinha tá buscando ali uma evolução espiritual. E Mariazinha achou interessante, ela quer falar isso com o irmão dela, o Enzo. E o Enzo, na verdade, Enzo tem ali seus 24 anos. O Enzo é bastante namorador, o Enzo costuma consumir pornografia diariamente, o Enzo costuma masturbar-se de 3 a 5 vezes por dia, o Enzo sai aproximadamente com 10 mulheres ali por semana. Essa é a vida do Enzo, essa é a forma que ele vive a sexualidade dele. E aí a Mariazinha vai querer falar com o Enzo sobre esse tema aqui de hoje. Mariazinha, o Enzo ele vai te xingar, o Enzo vai te odiar, ele vai falar que você é doida, que você é pré-histórica, que você é moralista, né? Então assim, cuidado, Mariazinha, cuidado com quem você vai falar sobre este tema e como você vai falar sobre este tema, né? É a mesma coisa, por exemplo, no meu consultório. Vamos supor que eu receba um paciente com froteurismo. O que é froteurismo, gente? São aquelas pessoas que buscam prazer e que têm prazer principalmente em fricção ou se esfregarem mesmo com outras pessoas sem o consentimento dessas pessoas. Isso é froteurismo, né? Por exemplo, são aquelas pessoas que no ônibus tendem a realmente buscar prazer com pessoas sem o consentimento delas e que tem às vezes ejaculação ali mesmo, certo? Então, tá dando umas travadas, gente? Como que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Me avisem aí pelos comentários. A conexão aqui tá ok, às vezes, bom, me avisem aí se estiver travando, por gentileza. Então vamos supor que chegue uma pessoa dessas buscando a minha ajuda no consultório. Gente, é claro que entendam o contexto de sexualidade que essa pessoa vive, entendam a ajuda que essa pessoa precisa. É óbvio que não dá para falar sobre castidade com essa pessoa, a mesma coisa você que está aqui assistindo essa live. Então, saiba para quem, com quem e como você vai falar. Nem todo mundo está aberto para saber sobre isso, nem todo mundo está aberto a viver isso, né? Ou a conversar sobre este tema. Então, cuidado com quem você vai falar sobre isso, tá bom? Não vai ser todo mundo que vai estar aberto. E não se desestimule por isso, tá bom? Bom, uma outra coisa, gente, é que isso é importante
ter cuidado. Muita gente, né, se acha ali muito religioso, né, tô muito dedicado à minha vida espiritual, enfim, e aí acaba muitas vezes, isso é comum de ver, acaba colocando a Deus e a castidade como um martelo de juiz para julgar as outras pessoas. Cuidado, não façam isso, gente, né? A castidade, ela é para ser um agente transformador da sua vida e não um martelo para julgar as outras pessoas, certo? Uma outra coisa, eu fiz uma listinha aqui dos primeiros avisos do programa que é importante para a gente conversar sobre esse tema. Assim como eu não estou aqui para julgar ninguém, como no meu consultório não é este o meu papel, vocês, meus seguidores queridos, fiéis, que estão aqui acompanhando essa live comigo, tentem fazer isso também, pelo amor de Deus, gente. Não vamos julgar as outras pessoas, né? Parem com essa mania de querer, e não só a sexualidade, tá? Mas de querer julgar tudo que o outro faz, né? Porque eu estudo muito, eu sei muito, pra mim já é muito claro o que é a verdade, o que não é. Então eu gosto de julgar, eu tô sempre ali dando a minha opinião sobre tudo, achando, nossa, isso aqui é moral, isso é imoral. Parem com isso, vocês não são juízes de nada, assim como eu não sou, tá? Então, se o Juris Creyson, ele quer ter relação sexual com o abacate, que tá ali meio maduro, ele olhou para aquele abacate, ele sentiu alguma coisa ali que me interessou, Juris Creyson quer ter relação sexual com a samambaia da mãe dele, Juris Creyson quer ter relação sexual também com o papagaio da vizinha e com o hamster da prima dele. Gente, não é o nosso papel julgar o Juris Creyson, tá? Nós não somos o juiz do mundo, certo? Deixem isso aí pro grande juiz, tá bom? Então, busquem aprender sobre os temas, mas não para ficar julgando as outras pessoas, combinado? Bom, vamos lá, gente. Uma outra coisa. Há sobre este tema um grande preconceito, né? Falar sobre castidade hoje em dia é bastante delicado, né? Porque realmente tem muito preconceito, as pessoas não têm conhecimento sobre o tema e acabam julgando quem quer viver a castidade. As pessoas falam que, por exemplo, castidade, quando vem na cabeça, eu que fiz meus 2 anos lá de pós em sexualidade, a única vez que falaram sobre isso foi utilizando uma figura do cinto de castidade. Então, a única vez na pós que falaram sobre isso foi dessa forma, colocando a imagem, falando, nossa, olha o cinto de castidade, tarará. Gente, vocês já viram aquela imagem? É um cinto como se fosse uma armadura que se utilizava ali antigamente para que as pessoas não tivessem relação sexual. Gente, castidade não é isso, tá? Aquilo ali não devia nem chamar cinto de castidade, devia chamar cinto de repressão. Castidade não é repressão, castidade não é castração. Isso tem que ficar muito claro aqui nesse programa de hoje, tá? Aquilo ali era um cinto de repressão. A castidade, se for para ser vivida desta forma, pode realmente gerar problemas, mas não é isso que é a castidade, não é isso, certo? A gente fala que muita gente fala, né? Teve até um comentário esses dias aqui no meu Instagram falando assim, que sexo ainda é um tabu e, gente, pera lá. Vocês já ligaram a televisão? Em todos os horários ali, não é mais só depois das 9, não, malhação, essas outras coisas que na minha época era só o cabeção lá fazendo as atrapalhadas. Malhação, os outros programas das grandes emissoras, da grande mídia hoje em dia, tem sexualidade em tudo, de forma velada, mas tem, né? E aí passou de um horário de forma escancarada mesmo. Eu não acho mais que sexo é todo este tabu que dizem. Agora, a castidade sim é um tabu, né? Sexo hoje em dia, você vai numa festa ali da galera de 13, 12 anos, né? Eu vejo vídeos, ou às vezes até encontro assim, filhos de conhecidos meus que cantam letras de funk totalmente sexualizadas, totalmente genitalizadas, né? Então, assim, o sexo está escancarado cada vez mais no nosso dia a dia, através da grande mídia. Uma criancinha pequena tá vendo um vídeo do YouTube, dali a pouco pode vir aparecer para ele ali um vídeo que é meio sexualizado também. Então, cuidado com esse negócio, sexo é tabu. Assim, eu acho que as pessoas não sabem falar sobre a sexualidade, ok? Né? Não sabem como tratar este tema bem, mas isso tá a todo momento, em todos os lugares,
né? E se você não nota isso, fique mais atento, tá? Agora, a castidade, sim, a castidade é um tabu hoje em dia, né? É um motivo para muitas pessoas, infelizmente, de vergonha. Então, recebo meninas, mulheres, né, e homens no meu consultório que optaram por viver a castidade, que às vezes têm vergonha inicialmente, né, de falar isso comigo. Antes eu não estava tratando tanto deste tema aqui, mas que às vezes tem esse receio de conversar comigo sobre isso e que falam de como esse receio é ainda maior entre os amigos. Então, há uma pressão na sociedade para que a sexualidade se inicie o quanto antes. Essa pressão, de fato, existe. Né? Se for homem, então, né? Como assim? Você tem 24 anos e é virgem? Que mundo você vive? Né? Então, essa pressão, ela existe. Né? E marchar do lado oposto, né? Optar por um caminho de castidade, optar por um caminho de pureza, é como se você fosse realmente doido, pré-histórico, imoral, ou então começam a falar outras coisas ali de você. E uma coisa, gente, que eu vou repetir. A castidade, vou repetir, a castidade não é repressão. A castidade, ela é uma virtude que coloca a faculdade sexual em um lugar que fica sob a luz da razão e sob a luz da fé. Então, ela é uma virtude e não uma repressão. É uma virtude que canaliza, que orienta, que conduz, né? Como se fosse, que conduz o quê, Maísa? Conduz a sexualidade, conduz o amor. Essa virtude da castidade a gente poderia comparar com as artérias de um coração, que conduzem o sangue de forma organizada para o corpo. Né? Imagina só se o coração batesse, fosse sangue assim desordenado para o corpo inteiro. A castidade é mais ou menos isso, é como se fossem as artérias, né, que partem do coração e vão ordenar, vão canalizar o amor para um lugar mais elevado, certo? A castidade, ela também ajuda a ter um domínio maior sobre si mesmo, né? Essa pureza, o tratar dessa pureza, ajuda a desenvolver um domínio maior sobre si. Como assim, Maísa? Então, quer dizer que se eu for ateu, por exemplo, e quiser ter um domínio maior sobre mim, a castidade pode me ajudar? Pode. Pior que pode. Né? Aí sai um pouco daquele conceito que eu falei para vocês, porque nesse caso não há fé, mas a castidade vivida por si, ela pode proporcionar esse domínio maior sobre si mesmo, o domínio maior sobre as próprias paixões, sobre as próprias emoções. As pessoas têm uma falsa ideia de que ser livre é fazer aquilo que dá na telha, né? Fazer como que é o negócio? A frase que eu sempre coloco ali na caixinha de perguntas: nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. E aí isso é a liberdade. Gente, isso não é liberdade. Isso é ser escravo das próprias paixões. Isso é ser escravo das próprias compulsões. É ser escravo dos próprios impulsos. Né? Ter domínio sobre si, saber que você tem ali um controle racional sobre as suas ações e sobre as suas emoções, traz liberdade de escolha para a tua vida. Você consegue escolher aquilo que é melhor para você e ser mais feliz. Um homem que não domina as próprias paixões, um indivíduo que não domina as próprias paixões, está fadado à ansiedade e à infelicidade. Pelo contrário, quando você consegue ter um domínio e ter um controle sobre esses impulsos, a felicidade e as escolhas tornam-se mais consistentes, tornam-se mais felizes. A paz começa a te acompanhar de uma forma nunca antes vista, gente. Então, isso é ter domínio de si, isso é a verdadeira liberdade, isso é o que nos diferencia dos animais. Deixa eu ligar o ar aqui. Então, isso é o que nos diferencia... Aí tá frio também pra vocês? Esse frio aqui tá esquisito, eu botei essa blusa super quentinha, mas aqui comecei a passar calor. Então, essa liberdade, esse conceito de liberdade que eu tô tratando com vocês, é o conceito de liberdade real. É aquilo que, voltando, é aquilo que nos diferencia dos animais. Se a gente for pensar sobre os animais, vamos lá. Os animais... Como que os animais amam, meu povo? Como que os animais amam, né? As pessoas falam, eu amo meu cachorrinho, eu tenho esse amor incondicional aqui
pelo brother, pela Martinha, e eles me amam incondicionalmente. Mas como que o cachorrinho ama? Vamos comparar? Qual que é a diferença do animal para o ser humano, né? O animal, ele ama instintivamente. O amar verdadeiramente, o amar que é trabalhado na castidade, o amor vivido na castidade, é o contrariar-se pelo bem do outro. Isso o animal não é capaz de fazer, só o ser humano é capaz de amar dessa forma, contrariando-se pelo bem do outro. Como assim, Maísa? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O animal, ele tem uma coisa que chama apetite sensível, que nós também temos. Exemplo, se eu estou com fome, o animal está com fome, ele vai lá e come, certo? Através do apetite sensível dele. O ser humano, nós temos um outro apetite que nos torna um pouco mais evoluídos. Então, nós temos o apetite racional. Eu estou com fome, o meu apetite sensível fala assim, vai lá e come, mas o meu apetite racional fala assim, não, eu vou jejuar. Você opta por não comer. E aí, quando você tem esse domínio e coloca o seu apetite racional sobre o seu apetite sensível, você consegue ter um controle maior sobre suas próprias paixões, sobre seus próprios impulsos. Um outro exemplo para vocês daí entenderem um pouco mais como que esses apetites influenciam na forma de amar. Apetite sensível e apetite racional. Vamos imaginar um senhorzinho bem magricelinha que está assim, em fase terminal de vida, em casa. E ele vive sozinho, esse senhorzinho, com seu cachorrinho. Ele está passando fome, em condições socioeconômicas degradantes, está em fase terminal, está lá definhando em uma cama. E aí alguém joga um pedaço, uma coxa de frango, joga ali pelo portão. O cachorrinho, ele vai pegar essa coxa de frango. Você acha que ele vai falar e vai lá levar para o dono dele que está definhando? Não, o cachorrinho instintivamente também está morrendo de fome. O cachorrinho vai comer essa coxa de frango. Porque ele não vai conseguir ter esse apetite racional sobre o apetite sensível dele para decidir, não, mas eu amo o meu dono, vou lá dar para ele. Não. Agora, por outro lado, vamos imaginar uma outra situação. Esse mesmo senhorzinho definhando em uma cama, mora com sua esposa. E a esposa dele dedica a vida para ele. A vida inteira essa esposa o amou, um amor real, um amor benevolente. A vida inteira essa esposa, ela sabe o que é amar, ela se contraria pelo bem do outro. A mesma pessoa foi lá e jogou uma coxa de frango. A esposa, os dois estão morrendo de fome nesse exemplo. A esposa pega a coxa de frango, mas o marido tá ali, tá definhando, tá morrendo, né? Aí o que acontece? A esposa vê a coxa de frango e fala, nossa, eu tô morrendo de fome, né? Meu apetite sensível tá doido para comer essa coxa aqui. Mas entra um apetite racional, entra um amor realmente evoluído que diz, não, mas o meu marido precisa mais do que eu. E vai lá e dá a coxa de frango pro marido. Só o ser humano é capaz de amar dessa forma. E a castidade, ela treina esse tipo de amor. Vamos imaginar que esse tipo de amor é uma barriga de tanquinho. A castidade é como se fosse ir para a academia para conseguir desenvolver essa barriga de tanquinho desse amor um pouco mais evoluído, né? Então, a castidade, ela trabalha esse amor de contrariar-se pelo bem do outro e pela busca do céu. Bonito isso, né? E é verdade. Falando em amor e nesse amor vivido na castidade, eu queria passar um pouquinho para vocês a ideia de que existem, isso tem que estar bem claro, até para quem não quer saber nada de castidade, existem dois tipos de amor. O ser humano pode amar de duas formas. Então, existe o amor por concupiscência e existe o amor por benevolência. O que é o amor por concupiscência, Maísa? O amor por concupiscência é, eu amo essa pessoa porque algo que ela me dá me faz bem. Então eu não amo a pessoa, na verdade, eu amo o que ela me dá. Amor por concupiscência, eu não amo a pessoa, né? Eu não amo a pessoa, eu amo algo que ela me dá. Não tô entendendo direito não, mas vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá.
eu falo que eu amo uma pessoa, mas na verdade eu amo porque essa pessoa ela infla o meu ego, ela faz com que eu me sinta mais bonita, né? Eu amo ela porque, ó, ele é um cara gato, entendeu? É um cara gato, ele é lindo, e aí eu ando com ele, isso me envaidece, isso infla a minha vaidade. Então, na verdade, não é um amor. O amor por concupiscência é puro egoísmo. São duas pessoas egoístas que se juntam porque eu quero que esse aqui me faça bem, eu quero que esse aqui me agrade, eu quero que esse aqui me faça bem, eu quero que esse aqui me agrade, né? Eu quero ser adorado, entende? Esse amor por concupiscência é aquele amor que faz hoje, isso é tão comum, esse amor por concupiscência é aquele amor que faz com que você faça escolhas erradas na sua vida. Então eu escolho uma pessoa, por exemplo, por dinheiro, porque esse dinheiro dela me faz bem, me engrandece, me envaidece, e na verdade eu amo esse bem que ela me dá. Ou então, eu tô com essa pessoa aqui porque ela me dá muito prazer na cama. Então, não é que eu amo essa pessoa, eu tô aqui porque é pelo prazer que ela me dá, né? Pelo que o outro pode me oferecer. Este é o amor por concupiscência, que na verdade não é amor, é egoísmo, certo? E aí entra o amor por benevolência, né? O amor por benevolência é: eu amo tanto essa pessoa que eu quero fazer bem a ela, eu quero o bem dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa ame mais a Deus do que a mim. O que é amar por benevolência? Amar por benevolência é aquele coração que dilata quando o outro cresce em virtudes. O meu coração cresce quando você cresce em virtudes. Isso é amar por benevolência, o amor benevolente, certo? Que é o amor verdadeiro e que é raro hoje em dia, né? As pessoas estão com os... E aí entra aquela coisa, né? Eu tô com fulano, mas fulano acho que acabou o amor, ele não me agrada mais, não faz mais nada por mim. Gente, amar verdadeiramente é essa doação do amor por benevolência. Eu me dou pelo outro, eu me dou pelo bem do outro. É uma doação de si, é sair de si pelo bem do outro. Mas aí então a pessoa vai virar um palito de fósforo que vai se consumir e no final ela vai virar só cinzas. Aí entra uma coisa, né, gente? Para ser relacionamento tem que ter reciprocidade. Então deve haver reciprocidade. E no namoro você já tem que notar se isso acontece, ok? Se não é recíproco, não tem por que ir adiante. O grande problema é que muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos e em casamentos por carência afetiva. E às vezes não há reciprocidade, não há um amor benevolente. É claro que aquilo não vai pra frente, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Falei dos apetites, tarará. Outra coisa, gente, a partir do século XX começaram a dizer, né, que a castidade geraria uma repressão sexual e que isso traria neurose para as pessoas. Gente, isso é mito, tá? Hoje em dia a gente sabe que é o contrário, né? Então, assim, quanto mais a nossa sociedade tá no tudo pode, nada é errado se te faz feliz, mais tem aumentado as neuroses e a imaturidade do indivíduo. Então esse negócio que começou a surgir, aí entra Freud, aí também tem uma parcela de culpa nisso aí, que você acaba reprimindo e recalcando a sua sexualidade por viver a castidade. Gente, não é isso, repito, castidade não é castração. Castidade é ordenar e conduzir o teu amor para um lugar mais alto. Então lembrem disso que eu vou falar aqui agora para vocês. Castidade não é negar, é afirmar. A castidade não é não fazer, é amar. E a castidade não é abafar, mas é elevar. E a vivência da castidade, ela treina justamente esse olhar para o indivíduo e para o ser humano, não como uma fonte única de prazer, não como um objeto de prazer. Treina justamente esse olhar para a sexualidade como algo tão bom, algo tão sagrado, que eu só vou viver e eu só vou me entregar para quem realmente merecer, né? Para quem realmente puder me proporcionar uma relação sólida, uma relação para a vida inteira, né? É este o olhar, é este olhar de entrega maior, mas para alguém
que verdadeiramente se ama, né? É colocar a sexualidade em um lugar de sagrado, de bom, de plenitude e de elevação, certo? Maísa, que mais que a castidade pode me ajudar? Outra coisa que eu acho importante falar, quando a gente fala que a castidade, ela treina o domínio de si, gente, não confundam, tá? Com domínio como uma barreira, pensando em um rio, se a gente imaginar, né, a sexualidade, a afetividade como um rio, não imaginem que a castidade seja uma barreira opressora que contém esse rio. Não, a castidade seria como se fossem as margens desse rio, que irá guiar este rio para não cair em pântanos ali sujos e vai conduzir esse rio para desaguar no mar. É este o olhar que se deve ter sobre a castidade, certo? Por que tem tanta família desmoronando hoje em dia, gente? Por que tanta família não dá certo? Por que tanta traição? Eu abro caixinha de perguntas e diariamente tem dezenas é muito, é exagero meu, mas diariamente o que tem de pessoas mandando relatos de traição não está no mapa. E o que a castidade tem a ver com isso, né? A castidade que é uma coisa que é tão rara hoje em dia, que poucas pessoas vivem, que poucas pessoas falam. Esse domínio que eu comentei com vocês, que a castidade treina, esse domínio sobre as próprias paixões, é o mesmo domínio que faz com que, por exemplo, um pai de família passe uma vizinha ali, a vizinha dá mole para ele, o pai de família pode brotar alguma coisa no peito dele, mas ele consegue controlar essa coisa que brota no peito dele e ponderar racionalmente, utilizar o apetite racional dele e dizer, não, mas isso aqui não me acrescenta, né? Isso aqui, a minha família tem um peso muito maior sobre isso. No entanto, na sociedade que vivemos, cada vez mais hedonista, né? O que acontece? O pai de família vê a vizinha, né? Ele passa, a vizinha deu sopa, o relacionamento já tá ali às vezes um pouco morno e ele não tá acostumado com essa forma de amor benevolente, ele tá acostumado com uma forma de amor concupiscente. Ele olha para a vizinha, surge uma coisa no peito e ele é guiado pelas paixões, ele é guiado pelas emoções e ele concretiza isso e isso gera traição. Então, a castidade treina justamente esse controle das paixões, que também ajuda nesse processo de fidelidade, de construir a família sob uma rocha realmente, né? Então, isso é uma coisa para se refletir, né? Por que as nossas famílias hoje estão tão desmoronadas, né? Esse domínio sobre as paixões, a gente, na verdade, quando a gente conversa, uma hipótese que a gente tem é que a maioria das pessoas hoje em dia são guiadas pelas emoções, são guiadas pelas próprias paixões. E a castidade treina isso, certo? Bom, além disso, ela respeita a dignidade do ser humano, né? Colocando nesse lugar do corpo, inclusive, como algo sagrado, como algo bom, como algo que merece todo o respeito, que não deve ser objetificado, e tira o sexo de uma posição genitalista, né? Eu tô aqui para ter prazer, né? Para ter penetração, para ter orgasmo. Sexualidade, relação sexual, vai muito além disso. E é mais ou menos assim que quem vive a castidade pensa, certo? Para finalizar, uma coisa que é bem importante e que pode acontecer de erro ao se falar sobre a castidade, ou ao se viver a castidade, ou ao passar esse conceito para os filhos, né? Que antigamente tem, e isso sim, esse problema na educação sexual, isso sim pode gerar neuroses, a castidade não, tá? O problema está principalmente na educação sexual. Então, se eu falo pro meu filho assim, filho, você vai ter que casar virgem, porque sexo é sujo, sexo, né, esse seu órgão aí, ele é mau, isso aí deixa resquícios, e resquícios que depois precisarão ser tratados, certo? Não é este o olhar, é errado pensar assim, isso vai trazer problema no futuro, tá? Então não é pensar o sexo como algo errado, não é pensar o sexo como algo sujo, isso não é castidade,
né? É o contrário. É pensar o sexo como algo tão sagrado, como algo tão bom, como algo tão elevado, que eu vou guardar isso para quando eu for viver com a pessoa com quem eu vou passar o resto da vida. É isso que é castidade, tá? Repetindo, para finalizar, castidade não é castração. E vou repetir pela última vez a coisinha que eu falei lá no começo. Cuidado com quem vocês falam sobre esse tema. Nem todos vão estar preparados para ouvir, nem todos vão ter cabeça aberta para isso. Entenda primeiro qual é a cultura dessa pessoa, qual a criação dessa pessoa, qual foi a educação sexual dessa pessoa, qual é a vivência de sexualidade dessa pessoa, para daí você ver se você vai conversar de castidade com ela, tá? Senão você vai ser chamada de doida, moralista, pré-histórica, certo? Então não é um assunto para ser conversado com todos. Certo? Um abraço, gente. Até a próxima. Ainda sobrou um monte de coisa para falar, mas já deu aí mais de 35 minutos de live. Então eu vou encerrar e depois ficam para as próximas falar um pouco mais sobre castidade, tá? Um abraço. Tchau, tchau.